nossa sessão de hoje. Eu dou aberto a iniciar essa nossa sessão de hoje, dia 7 de julho de 2021. Passo a secretária Adriana para o apresentamento do primeiro processo. Excelência, eu gostaria só de ler, porque agora eu vi aqui realmente o dispositivo que fala, né, que é do ato 5, do ato conjunto, do TRT da 16ª, que no nono ele diz assim: todas as sessões telepresenciais serão transmitidas simultaneamente por meio de link acessível ao público em geral pelo sítio eletrônico do tribunal. E parágrafo único, ele diz: os vídeos das sessões telepresenciais realizadas serão disponibilizadas para acesso posterior ao público em geral por meio do sítio eletrônico do tribunal. Então, nós vamos disponibilizar esse vídeo para então, uma posterior... Tem uma segunda opção, acesso. Exatamente. Tem uma segunda opção, acho que realmente a doutora Márcia está desligada o microfone. Desligado o microfone. Excelência, seu microfone está desligado. Continua desligado, Excelência. Doutora Márcia, desligado o seu microfone. É porque eu estava procurando o ato lá no site, aí eu tirei a página, diminuí e ficou mudo. Certo. Eu gostaria só que a senhora, senhoria, me desse o ato para eu dar uma lida aqui, porque pela leitura que ela fez, eu ainda acho que há uma necessidade de alteração, porque, na realidade, é as duas coisas, não é alternado, não é uma coisa ou outra. Sim, sim. Ela será transmitida simultaneamente e será disponibilizado o link. Nós só vamos cumprir a primeira parte. Sim. A minha sugestão é de que haja uma alteração, de uma previsão de uma exceção como essa, para o primeiro item, porque não é que eu não interpretei pela leitura dela que é uma coisa ou outra, o inciso 1 ou o inciso 2, mas que são os dois incisos. Será transmitido ao vivo simultaneamente. Disse até assim, né? Usou a palavra simultânea, né? Transmitido ao vivo simultaneamente. E será disponibilizado posteriormente. Mônica, por favor, faça só a leitura novamente. É o ato conjunto GP e GVGP 005 de 2020, de 30 de abril de 2020. E o artigo que eu li é o artigo 9º, que ele diz: todas as sessões telepresenciais serão transmitidas simultaneamente por meio de link acessível ao público em geral pelo sítio eletrônico do tribunal. Aí, parágrafo único. Os vídeos das sessões telepresenciais realizadas serão disponibilizados para acesso posterior ao público em geral por meio de sítio eletrônico do tribunal. Então, são as duas coisas, como disse a doutora Márcia. Então, o tribunal deverá fazer as duas coisas. Por isso, doutora Márcia, eu reafirmo o compromisso da administração de estudar esse assunto e tratar de regulamentar situações semelhantes a que nós estamos encontrando agora. Mas eu acho que o princípio básico da publicidade está sendo obedecido, porque nós estamos gravando a sessão, será divulgado posteriormente no site do tribunal, ou pelo caminho adequado. E nós vamos atender a esse requisito. Presidente, só para fazer uma observação, se Vossa Excelência me permite. À vontade. Eu creio que a gente possa, parece-me que estamos até diante, talvez o doutor Roberto Peixoto também concorde e me ajude nesse pensamento, estamos diante de uma colisão de princípios fundamentais, né? Então,
Neste caso, talvez me parece que a prevalência, né, no caso da prestação jurisdicional, do provimento judicial, né, ser prestado pelo judiciário em favor dos seus destinatários, que são as partes, né, os interessados diretos no processo, que, eu reitero, estão presentes, como Vossa Excelência mencionou, senhor procurador, eles não sofrerão qualquer prejuízo, né? Então, precisamos decidir em face dessa colisão, né? O princípio da celeridade, o princípio do pronunciamento judicial, né? Da prestação, o princípio da jurisdição, né? Então, eu penso que esses são importantes. E, para finalizar, e deveríamos, evidentemente, elegê-los neste momento, né, para o fim de prosseguirmos na realização da sessão. E, finalmente, sugerir, antes que regulamentemos, senhor presidente, sugerir uma consulta aos órgãos que Sim, com certeza. né, expediram a norma, para evitar que a gente fique também, digamos, regulando tantas coisas, que outras haverão de aparecer, e talvez os órgãos que expediram a resolução possam nos dar uma luz, uma posição. É minha opinião, Excelência. Não, o tribunal certamente fará consulta, não só ao CSJT, mas também fará consulta ao CNJ, para saber o que tem de regulamentação a respeito dessa matéria, para que possa, evidentemente, inserir na nossa regra interna uma solução para eventual problema desse tipo. Eu diria que, com relação aos princípios, nós temos uma conjugação, porque o princípio da celeridade e todos que Vossa Excelência citou, eles precisam também da publicidade. Então, eles se associam, se juntam para que a gente preste a sociedade, ao nosso serviço, toda a formalidade que a lei exige. Cabe acrescentar também que o ato fala que, mas não combina nulidade se não acontecer a transmissão simultânea. Então, por mais esse motivo, não vejo empecilho em que se continue. Como eu reafirmo, não há prejuízo às partes. O prejuízo maior seria o cancelamento da sessão. Aí sim seria um prejuízo. E a eventual arguição certamente será examinada da devida forma. Bom, então, ratifico o início da nossa sessão. Passo a palavra à doutora Mônica para o pregão do processo. De qualquer modo, Excelência, está tendo um atendimento técnico lá pelo eletricista, então é possível que até antes de terminarmos a sessão, possamos estar com a sessão em transmissão, né? Mas está sendo providenciado isso, porque é problema técnico lá. Certo. Então, posso continuar com o apregoamento? Pode apregoar o primeiro processo da conferência. Primeiro processo é o 2 da pauta, RO 0016 086 73 2020 0002, de relatoria da desembargadora Solange Cristina Passo de Castro Cordeiro, pedido de preferência pelo advogado João Igor de Oliveira Araújo, em defesa de Raimundo Coelho de Souza. Eu só deixar a palavra e, pelo que vejo de Vossa Excelência, que atende aos interesses. Obrigada, presidente. Eu peço a dispensa da leitura do relatório e só indago qual ou quais são as partes que estão presentes. Doutora Mônica, desculpe, eu não ouvi. Eu pedi para você estar com o advogado. Doutor João Igor por Raimundo Coelho de Souza. Bom, os dois, né, doutora Mônica? Não, só o recorrente, Excelência. Mas só o recorrente? Isso. Raimundo, tá.
Excelência, talvez atenda ao interesse da parte, a minha proposição de voto, que é no sentido de conhecer do recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à vara de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de todas as testemunhas. Certo. Eu perguntaria ao ilustre advogado se tem o interesse em sustentar. Deixa eu abrir a cadeira. Não. Bom dia, João Igor Araújo, advogado pelo reclamante. Nosso pleito era justamente esse, e nosso entendimento também de que a melhor decisão nesse processo seria anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem para ser prolatada a nova sentença após após a realização de audiência de instrução, que não foi feita. É um caso de equiparação salarial, onde se tem que provar, na verdade, o ônus da prova, em virtude da súmula 6, é da reclamada, de provar os fatos impeditivos e extintivos do direito do reclamante, e essa oportunidade não foi dada nem a recorrida, né? Enfim, não foi dada às partes a possibilidade de instruir uma matéria que é eminentemente instrutória, né? Que é equiparação salarial. Então a decisão atende, né? Não, atende sim. Doutora Márcia, Sem divergência, excelência. eu também não anotei nenhuma divergência. O voto é no sentido de unanimidade, conhecer o recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença processual de defesa e determinar o retorno dos autos à vara de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de todas as testemunhas. Próximo. Próximo processo, excelência, é o quarto da pauta. RO 0018-341-09-2017-0002, de relatoria da desembargadora Solange Cristina Passo de Castro Cordeiro, pedido de preferência por ambas as partes, pela advogada Gabriela Medalha Aguilera Avedano, em defesa de Construtora Tenda S.A. e Grafisa S.A., e pedido também pela advogada Poliana Letícia Nunes Rocha Maranhão, em defesa de Dárcio José Rocha dos Santos. Doutora Solange. Presidente, eu peço a dispensa da leitura do relatório, por favor. Perdão, dispensar da leitura do relatório, procede de conhecimento de todos o conteúdo do processo. Próximo. Perdão, com a palavra o advogada do senhor. Todos são ordinários, né? Não tem adesivo, né? Advogada do senhor Dárcio José Rocha dos Santos. Bom dia, excelências, bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Eu estou. Perdão, excelências, pela ordem, desculpa atrapalhar a doutora Poliana, mas para mim não ficou claro se houve o provimento de algum dos recursos ou a negativa. Não, a advogadora relatora pediu a dispensa do relatório. Obrigada. Bom dia, excelências. Bom dia, membros do Ministério Público, servidores, nobres colegas. Poliana Letícia Nunes Rocha Maranhão, OAB 7783, em favor do recorrente Dárcio José Rocha dos Santos. Vamos lá, gente. Aqui envolve um pedido de reconhecimento, né, de uma equiparação salarial, horas extras, o pagamento de férias, um pagamento de pisos, né, um reconhecimento de pagamento de piso, dentre outras verbas. Em sentença, houve a improcedência, né, do pedido de equiparação salarial correspondente ao cargo de coordenador de obras, né. O reclamante, ele trabalhou de setembro de 2012 a outubro de 2015. Né? Trabalhou em duas obras específicas aqui no Maranhão e uma no Pará. Né?
Aqui no Maranhão, ele trabalhou em uma das obras, no caso da Costa do Araçagi, até dezembro de 2014, sendo que até agosto ele trabalhou como engenheiro, quando então o coordenador de obras foi demitido. No caso, ele era subordinado a este coordenador de obras, que a sentença ela indeferiu esse pedido sob a fundamentação de que os coordenadores de obra eles só se permanecem enquanto as obras estão ainda em andamento. Logo, eles consideraram que a obra estaria concluída e, consequentemente, demitiram o coordenador e não teria nenhuma outra função. Sucede que o reclamante, ele nesse período de agosto de 2014 a dezembro, não houve realmente um encerramento. O fato esse comprova não só através de depoimentos, como e-mails. Qual é a principal função do coordenador de obra? É justamente gerir custos, né? Além de atender toda a gestão da obra, ele tem a principal função de gerir custos. Essa função ela não foi realizada pelo até então coordenador, mas sim pelo reclamante, hora recorrente, né? Conforme e-mails, tem vários e-mails juntados no ID do processo AC645AF, de folhas do PDF de 869 a 885, no qual demonstra especificamente não só a atividade, mas a substituição efetiva do reclamante com o até então coordenador, né? Isso na primeira obra que se deu até 2014, dezembro de 2014. Após esse término, ele terminou esta obra efetivamente com a apresentação dos últimos relatórios de gerenciamento de custos, e aí ele foi remetido para uma outra obra, foi o Varandas. Nessa obra, ele permaneceu até o final, novamente, né? Ele foi o último engenheiro dentro da obra, e o coordenador de obra também foi demitido em maio, né? Antes de terminar esta obra. E a sentença ela indeferiu esse pedido, considerando que a obra teria sido concluída também, em ambos os períodos. Porém, conforme e-mails, repito, não ficou observado claramente todos os e-mails apresentados desde a inicial, além das testemunhas, no qual demonstra especificamente quais eram as atividades que estavam sendo exercidas e eram realmente em substituição ao então coordenador. Registra-se que se está pedindo justamente o reconhecimento dessa equiparação nesses determinados períodos, razão pela qual a gente requer no recurso a reforma desta decisão para julgar o pleito de equiparação procedente diante da clara execução da atividade de coordenador, tá? Nos períodos de agosto de 2014 a dezembro de 2014 e de maio de 2015 a outubro de 2015. Tá? O outro pedido que a gente requer reforma é no que diz respeito às férias, né? Existiram períodos, né, de 2012, 2013 e 2013, 2014, que as férias, embora tivessem sido pagas, elas não foram efetivamente gozadas. Repita-se, a gente não está questionando umas férias pagas e gozadas. Não, elas foram de fato pagas. A gente está dizendo que ela não foi paga, elas foram realmente pagas, porém não foram gozadas, certo? Aí o que a sentença disse? A sentença de mérito, ela informou que a CTPS ela teria registrado totalmente as férias que foram efetivamente realizadas conforme o contra-cheque. Sucede que, embora tenha constando o pagamento dessas férias nos contra-cheques, elas não foram gozadas. Registra-se que as testemunhas disseram que as obras só houveram as férias coletivas de fim de ano, que seriam 10 dias. As férias normais são 30 dias. A sentença, para indeferir esse nosso pedido de férias, ela questionou um e-mail juntado, só que esse mesmo e-mail, ele especifica expressamente que o reclamante solicita um pedido de gozo de férias e menciona efetivamente que esse período não foi gozado. E ainda mais, o que mostra ainda que não houve esse gozo, houve de fato o pagamento, repita-se, não se está questionando que não foi pago, mas não houve efetivamente o gozo. Os e-mails dos IDs
48.10.2.D0, eles são de folhas do PDF 1157, eles são datados justamente dos dias que consta na CTPS como se o reclamante recorrente estivesse de férias. Ora, se ele está de férias, não teria por que ele estar respondendo, não teria por que ele estar respondendo e-mail da empresa, certo? Então, é por este motivo, diante das provas, tanto testemunhal que comprovam que, de fato, eles só gozavam o período de fim de ano, as férias chamadas férias coletivas, que seriam 10 dias, os e-mails comprovam, contradizem, mostram que ele não houve realmente o gozo constante na CTPS. O outro pleito que a gente pede a reforma é justamente horas extras. Qual é a grande questão que as reclamadas mencionam? Ora, teria uma contradição, que ele estaria pedindo horas extras e estaria pedindo um cargo de coordenador. Não tem nenhum tipo de ligação direta. O período em que se está pedindo as horas extras são exatamente o período em que ele não exerceu o cargo de coordenador. Este é o primeiro ponto, que não se está nem levando em consideração um pedido a maior ou nada no que diz respeito a esse ponto de coordenador. No período de coordenador não se pede hora extra. O que se pede é no período em que ele, de fato, exercia o cargo normal de engenheiro. A sentença considera que ele não faz jus à hora extra, considerando que ele tinha um cargo de comissão, cargo comissionado, e, consequentemente, não faria jus de acordo com a CLT. Sucede que ficou demonstrado que ele não tinha subordinação, ele não tinha, desculpa, ele não tinha autonomia direta na atividade exercida, ele era diretamente subordinado ao seu coordenador. Embora ele tivesse subordinados, né, sob seu controle, ele não tinha uma decisão sozinha, ele não poderia tomar decisões sem o aval do coordenador. Então, assim, o que demonstra efetivamente a ausência de autonomia dele. O próprio depoimento de testemunha da empresa, o senhor Bruno Mesquita, ele menciona que no ID C1FD7E8, ele fala claramente que ele não tinha... Só um minuto. Que todas as obras existiam um coordenador e que todas as decisões relacionadas à execução de qualquer projeto tinham que passar pelo coordenador. Ele também fala que na necessidade de ausência teria que ter o aval do coordenador. Enfim, deixa evidente que ele não tinha aquela autonomia direta nos atos relacionados à gestão da obra. Tudo ele dependia de um aval do coordenador ou da gerência. Fato esse que ele simplesmente... teve essa autonomia no momento em que ele passou a exercer o cargo de coordenador. Outro ponto, a reclamada também, ela menciona que a empresa não havia o labor em horas extras e muito menos aos sábados. Outra forma que a própria testemunha das reclamadas também questionaram, especificou isso, disse diretamente que havia sim um trabalho aos sábados. Este fato é claramente visto na ata de audiência no qual o Bruno Mesquita Borcori ele prestou o depoimento. Ele afirma expressamente que havia os trabalhos ao sábado. Ora, logo aí já mostra a contradição, mostra logo que a empresa não tá falando a verdade, né? Ela diz veemente que não havia o trabalho aos sábados e a sua própria testemunha afirma que havia sim o trabalho aos sábados. E como se não bastasse o depoimento da testemunha, e-mails, existem diversos e-mails no qual a empresa... mais 30 segundos, viu? E certo, e seria, na verdade, isso, Excelência. Quanto às demais diferenças salariais, dano moral, ela simplesmente afirma que não teria tido algum tipo de dano à empresa. Poxa, ficou claro que houve a ilicitude comentada pela empresa. E, consequentemente, no que diz respeito ao financeiro, uma pessoa que estava contando com valores a receber para ter um ritmo de vida melhor, e simplesmente esse valor, esse questionamento foi quebrado. Então, ele perdeu esse direito. Era isso, Excelência. Tá bom. Doutor Gabriel.
dia, excelências. Primeiramente, gostaria de discutir alguns pontos, né, antes de adentrar ao mérito com relação ao recurso da reclamada, né, também recorrente, HFIS e Tenda, esclarecer alguns pontos trazidos pela colega com relação ao recurso apresentado pelo recorrente autor, certo? Inicialmente, considerando que não temos o resultado de Vossas Excelências com relação ao pedido de equiparação salarial, em que pese a sustentação da nobre colega, a parte recorrida discorda da fundamentação, entendendo por escorreita e bem fundamentada a sentença de piso que afastou o pedido da condenação da empresa ao pagamento de equiparação salarial, certo? Então, como profundamente analisado pelo magistrado de piso, restou uníssono que a partir do depoimento de todas as testemunhas, sendo elas as testemunhas do reclamante, sendo elas as testemunhas da reclamada, que a obra já estava considerada concluída, certo? E a obra concluída não tem necessidade de um coordenador. Tanto é que esse fato foi confirmado pelo senhor Juarez, que foi dispensado justamente porque ele não tinha mais atividades de coordenação a serem exercidas. Dessa forma, já fica claro e evidente de que o reclamante não poderia ter assumido as suas funções, considerando que justamente houve a dispensa do coordenador, pois ele não tinha mais funções a serem exercidas neste cargo, né? Mas, de toda sorte, sendo o autor contratado como engenheiro 2 ao final, né, do seu contrato, o certo é que as atividades dele estariam ainda em ocorrência, considerando o depoimento da testemunha da empresa, a senhora Ivani, que esclareceu, né, que depois de passado o empreendimento, né, para o GAP, para a gerência de assessoria de pós-entrega, é óbvio que você ainda precisa ter um engenheiro ali responsável pela não finalização, mas pela entrega ali do empreendimento, né? O reclamante trouxe a testemunha, senhor Juarez, que em tese teria sido substituído por ele no cargo de coordenação, mas o próprio senhor Juarez confirmou no seu depoimento de que a obra estava concluída, né? Outro testemunha também do reclamante trouxe a informação de que a obra estava concluída. Então, por esse fato, que pese meu respeito pela fundamentação da colega, é incontroverso nos autos de que a obra foi finalizada. O próprio documento trazido pela empresa sob ID 5B826E1, né, que é o termo de recebimento de empreendimento, consta que a partir de 31 de outubro de 2014 foi formalizada a passagem do empreendimento da Costa Araçagui, né, para a equipe de obras do GAP, ou seja, resta evidente que essa obra tinha sido finalizada sem necessidade de um cargo de gestão, de coordenação, perdão. Tanto é que isso foi analisado pelo magistrado. Nenhum dos e-mails juntados demonstram de que o reclamante tinha assumido qualquer função de coordenador, e sim de que ele ainda estava ali assumindo suas funções como engenheiro contratado, né, para a finalização de questões burocráticas envolvidas a entrega da obra ao GAP. Né? Então, esclarecido esse fato e incontroverso no processo, né, não há que se falar em qualquer reforma do julgado nesse sentido para a condenação da reclamada. Tá? Quanto às férias, que pese a advogada também tem aduzido de que houve o gozo, de que houve a juntada de e-mails que demonstra o labor no seu período concessivo, isso não ficou demonstrado em nenhuma juntada, nem nada no processo dá conta de informar de que o reclamante não tenha gozado de suas férias nesse período. Né? Tanto é que assim decidiu o magistrado, que, como a gente pode observar da sentença de piso, analisou profundamente as provas trazidas nos autos, né? Juntamente acertada a sentença com relação ao cargo de confiança. Né? Então, obviamente que toda empresa tem a sua estrutura de forma que vão haver níveis hierárquicos. E isso não significa de que dentro da estrutura da empresa o reclamante não tivesse total autonomia para desenvolver suas funções, e por isso ele estava acometido ali pela exceção de controle de jornada que diz o artigo 2.2 da CLT. Né?
lembrando que o cargo de gestão aqui o reclamante fazia, o cargo de confiança que o reclamante exercia, não tem nada a ver com o cargo de coordenação que ele pleiteia, né? O autor, ficou expresso que o autor, como engenheiro de obra 2, como trouxe a sua própria testemunha, comandava a equipe entre 80 e 120 pessoas, né? E que, pela sua própria testemunha, tinha poderes para interferir nas contratações, nas demissões, nas liberações de folgas. Então, ele tinha uma total autonomia ali com seus empregados, com seus subordinados, inclusive com relação ao seu horário, né? Então, não seria justo que agora pleiteasse o pagamento de horas extraordinárias, considerando que ele tinha total autonomia para gerir os seus horários. Então, adentrando agora no mérito, né, que o meu tempo já está avançado, do recurso da reclamada, das reclamadas, eu vou aduzir alguma fundamentação com relação às diferenças salariais que foram decorrentes da condenação do pedido de piso de engenheiro, né, não observância do piso de engenheiro. Ora, nobres julgadores, a própria excelência aduziu que a lei não fixou uma jornada de 6 horas para os engenheiros. Sim, o salário base para uma jornada de 6 horas, que podem ter jornada de trabalho superior, desde que observado o acréscimo de 25% para as horas que excedem a sexta. Então, dessa forma, e pela leitura da própria legislação, resta claro que esse adicional de 25%, ele não vai ser sobre toda a remuneração. Esse adicional de 25% é para as horas que excedem a sexta hora. Então, dessa forma, sob qualquer prisma, não há que se dizer que a empresa remunerava o reclamante a menor, né? Considerando que a própria lei, no seu artigo 6º, é terminativa, no sentido de que o adicional apenas se aplica às horas que ultrapassam as 6 horas de trabalho. Então, o reclamante foi contratado por uma jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, com uma remuneração, inclusive, superior, considerando, né, as contas que se fazem para chegar ao salário base até a sexta hora, e que existia ainda o adicional de 25% dessas horas a mais da jornada dele, que seriam de 8 horas. Então, eu não vou aqui me aprofundar com relação a essas contas, elas estão todas expressas no recurso ordinário, que, com certeza, detidamente, Vossas Excelências apreciaram, né? Mas para a apuração da base salarial, nos termos pretendidos pelo autor, é totalmente estranho, não tem nenhuma razão para se verificar 8,5, nesse ponto discorda a reclamada em relação à sentença de piso, né? E realmente causou um estranhamento a conta trazida pelo reclamante, considerando que o termo da lei é expresso com relação ao acréscimo de 25%, e como funciona, né, é de habitual o cálculo para o salário base a partir dessas 6 horas estipuladas na legislação, né? Para finalizar, com relação ao bônus de economia, veja-se, Excelências, que nos documentos juntados, inclusive pelo próprio reclamante, que demonstra ali os requisitos para a aferição dos bônus, demonstram também como é feito o cálculo do bônus, aparentemente simples, não é, né? Então, a fundamentação principal com relação a isso é de que o reclamante ele não fez parte integral da obra, que era um dos requisitos principais para recebimento do bônus de economia, a que se dispunha a política de bônus juntada pelo reclamante. Então, não tinha nenhum critério explícito na política de bônus, juntada pelo próprio autor, que gerasse um cálculo que lhe dava direito ao parâmetro como ele requereu, né? Então, o reclamante deveria demonstrar, a partir da análise analítica, da exposição analítica ali da política de bônus, com os cálculos, né, que ele entendia devido, porque de um montante tão exorbitante que ele pretendia como bônus de economia. Né? Veja que até que os engenheiros das obras, enfim, tinha toda uma questão específica para o recebimento, né? E chega a ser totalmente absurdo ali o montante pretendido pelo reclamante com relação a isso, em especial com relação também à economia aduzida pelo Varanda Grand Park, né? Pelo empreendimento do Varanda Grand Park, porque ficou demonstrado que o autor não estava elegível para bonificação, tendo em vista que mais um requisito expresso, né, da política de bônus da empresa era de que o funcionário estivesse ativo no contrato quando do fim dessa obra,
Então, assim, até causa espanto que o reclamante tenha conhecimento de quanto foi a economia final da obra, se ele sequer laborou até o final da mesma. Então, por esse motivo, né, por mais esse motivo, ele não estava elegível para o recebimento de bonificação, né, Doutora, você tem mais 30 segundos. com varanda Grand Par, e muito menos da bonificação de 196 mil pretendida, e com isso, consequentemente, não há que se falar em nenhum dano moral por ausência de pagamento da empresa, né? Menos ainda, porque se entendo a vossas excelências pela manutenção do recurso, manutenção da sentença nesse aspecto, o reclamante já vai fazer o recebimento, então não tem ali nenhum dano na sua esfera extrapatrimonial. Então, por essa razão, a reclamada requer que se mantenha incólume os pontos aduzidos no recurso ordinário do reclamante, mas que haja reforma com relação aos pontos aduzidos no recurso ordinário apresentado pela Tenda e pela Gafisa. Muito obrigada, excelências, pela oportunidade da palavra. Obrigada, presidente. Bem, vamos inicialmente ao voto quanto ao recurso do reclamante, no item referente à substituição dos coordenadores e o pedido de equiparação salarial. Bem, assevera o recorrente reclamante que teria exercido a função de coordenador de obras por determinados períodos contratuais, sem que lhe fosse pago qualquer acréscimo salarial. Nesse sentido, afirma que, abro aspas, diante dos e-mails que informam expressamente o não encerramento das obras, após as dispensas dos então coordenadores, entre parênteses, Juarez e Antony, fecha parênteses, bem assim a continuidade das atividades pelo recorrente em substituição daqueles, além das provas orais totalmente equivocadas, a decisão que julgou improcedente o pleito de equiparação salarial e seus reflexos, devendo a mesma ser reformada neste aspecto. Fecho aspas. Entendo inassistir razão ao recorrente reclamante. Como bem entendeu o juiz Acó, as substituições narradas pelo recorrente se deram em ocasiões pontuais, quando as mencionadas obras já estavam praticamente concluídas, estando pendentes apenas questões burocráticas. Nesse sentido, a testemunha Juarez, antigo coordenador de obras, afirmou em seu depoimento que, quando teve seu contrato rescindido, a estrutura do prédio estava concluída, faltando apenas a instalação de uma caixa d'água de concreto, e também que nos apartamentos faltava apenas o acabamento, como pintura, instalação dos vasos de louça, instalação de interruptores, feito pelos terceirizados, e que a obra é considerada concluída quando é retirado o habite junto ao município. E ainda quando foi despedido, informa essa testemunha que já havia o habite. Fecho aspas. Prossigo. Da mesma forma, a testemunha Sivonaldo aduziu que quando do afastamento da primeira testemunha, a obra já estava concluída. Já a testemunha Iane informou enfaticamente que o reclamante nunca trabalhou como coordenador, referindo-se à obra de Belém do Pará. Fecho aspas. Por sua vez, a testemunha Bruno respondeu que, ao final da obra, um coordenador praticamente não tem mais atividades, motivo pelo qual o senhor Antony foi desligado em maio de 2015. Restou, portanto, incontroverso que, tendo ocorrido o afastamento dos superiores apenas quando terminadas as obras, não exerceu o reclamante, em momento algum, atividades típicas de coordenador, portanto, não havendo que se falar em diferenças ou tampouco em equiparação salarial. Nesse aspecto, o recurso, estou votando pelo improvimento do recurso. Quanto ao item referente às férias em dobro, o reclamante aduz que a sentença de primeiro grau estaria equivocada no ponto em que indeferiu o pleito de férias em dobro, referente ao período de 2012, 2013, 2013 a 2014.
Entendo incontroverso o gozo do período de 10 dias, os quais foram deferidos a título de férias coletivas. Quanto ao período remanescente de 20 dias, pairavam dúvidas, vez que o reclamante afirmou não tê-lo usufruído de fato, não obstante as anotações que constavam em sua CTPS. Nesse sentido, colacionou aos autos e-mails que comprovam o labor em dias em que supostamente estaria gozando férias. Comprovou, portanto, que não se deu o efetivo gozo, pelo que, em obediência ao princípio da primazia da realidade, entendo que deva ser deferido o pedido da exordial consistente na concessão de férias em dobro. Nesse ponto, eu provejo o presente recurso. Quanto ao item das horas extras e horas noturnas, temos que o recorrente alega que realizou trabalho extraordinário durante todo o pacto laboral e que não era detentor de qualquer cargo de confiança capaz de lhe enquadrar na exceção prevista no artigo 62 da CLT. Entendo assistir razão ao reclamante. Na verdade, o simples fato de possuir subordinados não é suficiente para a caracterização de cargo de confiança, visto que tal cargo contempla diversos outros requisitos, dentre eles a efetiva autonomia no exercício da atividade. O recorrente ressaltou em suas razões recursais que os engenheiros 1 e 2, diferente do coordenador, não tinham cargos de confiança, sendo subordinados àquele, não tendo, portanto, poder de gerência, por exemplo, para contratação e despedida de empregados, podendo apenas fazer indicações, as quais só eram efetivadas com o aval do seu superior hierárquico, tal como ocorria nas aplicações de suspensão e advertência de empregados, o abono de falta também, etc. Dos depoimentos prestados, infere-se que o real gestor das obras era o coordenador, a quem o reclamante e demais engenheiros deveriam se reportar para a tomada de todas as decisões de maior relevância no empreendimento. Ausente, portanto, o poder de mando necessário para a caracterização de função de confiança. Ademais, preceitua o artigo 62, parágrafo único da CLT, que o regime de exclusão do controle de jornada só tem lugar quando o empregado recebe salário ou gratificação de função superior a 40% do salário regular, o que também não foi comprovado no caso. Ante o exposto, e tendo em vista a não apresentação do controle de jornada pela recorrida, defiro ao reclamante as horas extras e seus reflexos, bem como as horas noturnas apuradas de acordo com a jornada descrita na emenda à inicial. E aqui eu faço um quadro demonstrativo, que eu agora vou ler, sobre essas horas extraordinárias prestadas. Em 4 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013. Jornada de trabalho, de segunda a sexta, das 7 a 1 hora, com 2 horas de intervalo. Aos sábados, das 7 às 15, sem intervalo. Feriado de 8 de 12 de 2012, das 8 às 14, sem intervalo. Em 1º de setembro, de 1º de setembro a 2 de fevereiro de 2014, a seguinte jornada, de segunda a sexta, das 7 às 19, com 2 horas de intervalo, aos sábados, das 7 às 13, sem intervalo. No período de 3 de fevereiro de 2014 a 11 de julho de 2014, no estado do Pará, jornada de trabalho de segunda a sexta, das 7 às 20, com 2 horas de intervalo, aos sábados, das 7 às 14h30, sem intervalo, aos domingos, aliás, no domingo de 21 de 4 de 2014, jornada das 7 às 17, com 2 horas de intervalo, o feriado de 21 de 4 de 2014, das 7 às 17, com 2 horas de intervalo, no período de 12 de julho de 2014 a 30 de novembro de 2014, jornada de segunda a sexta, das 7 às 20, com 2 horas de intervalo, e aos sábados, das 7 às 13, sem intervalo. No domingo, dia 24 de 8 de 2014, das 8 às 13h30, sem intervalo.
E, finalmente, do período de 1º de dezembro de 2014 a 9 de outubro de 2015, jornada de segunda a sexta, das 7 às 19, com 2 horas de intervalo, e aos sábados, das 7 às 13, sem intervalo. Em face, portanto, da habitualidade das horas extras trabalhadas, elas incorporam-se ao salário para todos os efeitos, razão pela qual faz jus o reclamante a remuneração de todas as horas extras e incidências reflexas sobre aviso prévio, DSR, férias vencidas e proporcionais com abono de 1/3, 13º salários de todo o período trabalhado e sobre FGTS e multa de 40%. As horas extras deverão ser calculadas considerando todas as verbas que integram a remuneração. Quanto ao adicional noturno, resta comprovado que no período em que o obreiro trabalhou no empreendimento Costa Araçagi, na fase de concretagem, de 4 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, sua jornada, em média, 4 dias na semana, estendia-se 3 horas por dia após as 22 horas. Devido, portanto, ao adicional noturno deste período, de 4 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013, calculado com o acréscimo de 20% sobre a hora normal, nos termos da convenção coletiva da categoria, que dispõe expressamente na cláusula 13ª1. Certo? Defiro, portanto, o pedido, portanto, observando-se a jornada declinada na exordial. Provido, assim, o recurso do reclamante para deferir o pedido de horas extras e adicional noturno, observando-se a jornada descrita na fundamentação deste voto. Quanto à multa prevista na convenção coletiva, de fato, vislumbra-se que as reclamadas não cumpriram todas as cláusulas estabelecidas na norma coletiva, a exemplo do não pagamento das horas extras, das horas noturnas, bem como da não concessão de férias efetivamente. Desculpa. Destarte, o descumprimento do piso salarial, por si só, já caracteriza descumprimento de cláusula de convenção coletiva apto a gerar penalidade. Ante o exposto, resta claro o direito do reclamante ao recebimento das multas convencionais requeridas conforme previsto em convenção coletiva do trabalho. Estou, neste ponto, provendo o recurso. Quanto ao dano moral, bom, defende aqui o reclamante que teria sofrido dano de ordem extrapatrimonial, tendo em vista os inúmeros ilícitos praticados pela empresa durante a execução do contrato de trabalho. Nesse sentido, afirma, abro aspas, merece reforma da decisão, hora atacada, quem deferiu o pedido de indenização por danos morais, visto que, ao contrário do disposto em sentença, os inúmeros ilícitos cometidos pelas recorridas geraram, sim, frustrações de grande monta ao recorrente. Ora, o recorrente, sempre dedicado, tinha a certeza do reconhecimento, que, obviamente, refletiria financeiramente, principalmente em razão das bonificações que seriam recebidas pelo cumprimento de metas. Fecho aspas. Entendo inassistir razão ao reclamante. Como bem concluiu o juiz Acó, para que se caracterize o dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes elementos: ação ou omissão que perfaça conduta ilícita, efetivo dano e nexo causal entre a conduta praticada e o resultado lesivo. No caso em tela, embora comprovada a prática de ilícitos pelas empresas empregadoras, não restou comprovado o efetivo dano de ordem moral experimentado pelo obreiro. Ante o exposto, mantenho a sentença de primeiro grau neste ponto, em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Estou improvendo o recurso nesse ponto. Quanto ao recurso da reclamada, bem, quanto ao item referente às diferenças salariais, aduz a reclamada que são indevidos,
os valores deferidos em sentença a título de diferenças salariais. Dispõe o artigo 5º da Lei 4.950-A 66 que, abro aspas, para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea A do artigo 3º, fica fixado o salário base mínimo de 6 vezes o maior salário mínimo comum vigente no país, para os profissionais relacionados na linha A do artigo 4º e de 5 vezes o maior salário mínimo comum vigente para os profissionais da linha B do artigo 4º. Aqui cabe ressaltar, como bem o fez o juízo Acó, que, ao estabelecer tais parâmetros, o legislador não limitou a jornada do engenheiro a 6 horas diárias, mas tão somente estabeleceu um piso mínimo para aqueles que cumprissem jornada de 6 horas por dia. Para aqueles que trabalhassem por período superior, caberia observar um acréscimo de 25% para cada hora excedente a sexta. No caso em tela, o reclamante fora contratado para trabalhar por 8 horas diárias e 44 semanais, o que, incontroversamente, já ultrapassa a jornada prevista em lei para a categoria profissional de engenheiro. Assim, correto o entendimento de que o piso salarial para uma jornada de 8 horas é de 8 salários mínimos e meio, considerando o acréscimo legal de 25%. Quanto às alegações da reclamada de que o autor não comprovara a sua formação acadêmica, ou mesmo a duração do curso, cabe trazer à baila o irretocável posicionamento do juízo Acó, o qual concluiu, abro aspas, não prospera a tese de defesa no sentido de que seria inaplicável ao autor o disposto da lei em questão, pois não juntou aos autos seu diploma de engenheiro, tampouco prova de que o curso tenha tido duração de mais de 4 anos, como consta do artigo 4º da lei, da referida lei. É que, em nenhum momento, prossigo eu, a reclamada criou qualquer controvérsia sobre a formação acadêmica do autor, engenheiro. E quanto à duração do curso, é fato notório que o curso de engenharia tem duração de mais de 4 anos, existindo presunção relativa nesse sentido, sendo da reclamada o ônus de produzir prova em contrário, o que não ocorreu. Ante o exposto, e considerando que durante todo o período contratual o reclamante percebeu salário menor do que aquele previsto no piso da categoria, mantenho a sentença quanto ao deferimento de todas as diferenças salariais e dos reflexos, e improvejo o recurso nesse ponto. Quanto ao bônus de economia, por fim, aduz a reclamada que seriam indevidos os bônus de economia deferidos ao reclamante em sentença. Com licença. Nesse sentido, além de impugnar os cálculos do autor, afirma que a manutenção do contrato seria condição sine qua non para o recebimento da referida benesse. Mais uma vez, entendo inassistir razão à reclamada. De acordo com o documento, abro aspas, definição de metas e bônus de obras, apresentado pela própria recorrente, será adicionado à remuneração variável dos profissionais envolvidos um valor referente à economia gerada no custo da obra, se aplicável e apurada ao final. Este valor será calculado com base na economia gerada na obra e o valor economizado será dividido da seguinte forma, 2 pontos. A, 50% volta para a companhia. Letra B, 20% é destinado para a reserva dos GGOS. C, 30% é distribuído entre a equipe da obra, equipe elegível ao bônus de obras. Fecho aspas. Ao vislumbrar referido instrumento normativo, percebe-se que,
Em momento algum foi exigido que o obreiro mantivesse contrato de trabalho ativo para o recebimento do bônus. Ademais, embora impugne os cálculos apresentados pelo autor, a empresa o faz de forma genérica, sem nem ao menos apontar os valores que entende devidos ou tampouco qualquer outro fato extintivo ou impeditivo do direito autoral. Ante o exposto, mantenho a sentença de primeiro grau que condenou as reclamadas ao pagamento do bônus de economia devido pela prestação de serviços nos empreendimentos Costa Araçagi e Varandas Gran Parque, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, sendo deferida a dedução dos valores já recebidos a tal título. Senhor presidente, estou, portanto, conhecendo dos recursos, no mérito, negando provimento ao recurso das reclamadas e dando parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das verbas de férias em dobro do período de 2012 a 2013 e 2013 a 2014. Também horas extras, horas noturnas, observando-se a jornada descrita na fundamentação deste voto, além da multa prevista em convenção coletiva. É como voto, senhor presidente. Não temos divergência, presidente. Doutora Márcia. Pois não. Sem divergência. Por unanimidade, do voto da relatora, que conheceu dos recursos e, no mérito, negou o provimento do recurso das reclamadas e deu provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das verbas de férias em dobro dos períodos de 2012, 2013 e 2013, 2014, horas extras, horas noturnas, observando a jornada descrita na fundamentação do seu voto, além da multa prevista em convenção coletiva de trabalho. Próximo. Obrigada, Excelência. Obrigada, Excelências. Um bom dia. Saúde a todos. Bom dia. Cumprimento a colega. Bom dia. Próximo processo, Excelência, é o primeiro da pauta, AP 0016-013-75-2018-0001, de relatoria da desembargadora Solange Cristina Passo de Castro Cordeiro, pedido de preferência pelo advogado Pedro Alexandre Barradas Silva, em defesa de Francisco Chaves da Silva Júnior. Doutora Solange. Pois não, presidente, peço a dispensa da leitura do relatório, por favor. Pois não, dispensado a leitura do relatório, doutor, com 10 minutos para sustentação. Bom dia, ilustríssimo desembargador presidente. Bom dia, ilustríssima relatora, doutora Solange. Bom dia, doutora desembargadora Márcia e os demais colegas que nos acompanham. Venho aqui representar o reclamante, o recorrente, e indicar, né, aqui houve uma questão bem atípica, né, nesse processo. Apesar da gente estar recorrendo, a sentença foi parcialmente provida, né, a nosso favor, só que o que aconteceu foi um erro de cálculo pela contadoria, que posteriormente foi homologada pela doutora julgadora de base, a doutora Joana Dark. Pois bem, nosso cliente, o reclamante, o senhor Francisco, ele ocupava o cargo de gerente, avaliador. Bom dia, procurador. E repassador de veículos seminovos na Duvel. Então, o X da questão aqui é que ele recebia por fora o valor pago de R$3.000. Tenho dito, esse valor foi devidamente deferido em sentença, de acordo com os comprovantes das planilhas assinadas pela própria reclamada, acostada aos autos, e assim foi deferido o período de 8/1 de 2013 a abril de 2014, perfazendo em torno de 50 meses
desses valores pagos de 3 meses. Tendo vista esse deferimento, os reflexos recairiam sobre o valor de R$3.000, que, somados e multiplicados, dá em cerca de R$150.000. Sendo que, na própria decisão da sentença da douta juíza de primeiro grau, ela coloca um parágrafo explanando que tais valores de R$3.000 deveriam ser comprovados pela parte reclamada para que seja efetuado uma diferença, se tivesse recibo desse pagamento. Sendo que não foi juntado nenhum tipo de recibo desses pagamentos, já que eram feitos pagos por fora, através de dinheiro em espécie, e comprovado apenas por planilhas juntadas na inicial pelo reclamante. Tendo em vista isso, foi enviado para a contadoria, pela parte reclamada, os contra-cheques que indicam comissão de R$2.500 em uma fração, sendo que essas comissões, estipuladas em contra-cheques, já encontram-se no termo de rescisão efetuado e devidamente pago pela reclamada, juntada na inicial. E aí veio o ponto controvertido, porque em cima desse valor de R$2.500 foi tirado, diminuído dos R$3.000, resultando em um valor de R$400 e poucos mensais, somados aproximadamente, resultando num valor de aproximadamente R$20.000. Tendo visto esse imbróglio, só o restante calculado em cima de todos esses valores restou R$17.000, tendo em vista que os valores corretamente indicados e já apresentados em planilha de cálculo pelo reclamante em ID F0C8244 restam um valor de R$ 81.996,29. Diante de tudo explanado e devidamente comprovado, a parte requer que seja enviado para a contadoria e seja calculado através do sistema PJE-Calc os reflexos acima desse valor de R$3.000 pelo período de janeiro de 2013 a abril de 2017. Tais reflexos acerca do FGTS, 40%, 13º, aviso prévio, multa do artigo 475 do CLT, férias e o recolhimento do INSS. Tendo em vista todos os fundamentos aqui apresentados, devidamente correspondendo à sentença, sugerimos e requeremos o deferimento e o provimento do agravo de petição apresentado. Solange. Pois não, Excelência. Excelência, eu não estou conhecendo do agravo de petição. De acordo com o disposto no artigo 897 da CLT, o agravo de petição constitui um recurso específico destinado a combater decisão definitiva ou terminativa proferida na execução, não sendo, portanto, cabível para impugnar decisão interlocutória, prolatada na fase de liquidação, quando não houve sequer a oposição de embargos à execução. Vale ressaltar, nesse sentido, que a decisão que homologa os cálculos na fase de liquidação não é a decisão terminativa do feito, mas se trata de decisão interlocutória, razão pela qual não pode ser impugnada via recursal do agravo de petição. No que se refere à irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT dispõe que os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal
admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Ademais, o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas na súmula 214 do TST, em que se admite a interposição de recurso de decisões interlocutórias. Verbes: decisão interlocutória e recorribilidade. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão que, letra A, de Tribunal Regional do Trabalho, contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. 2, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Terceira hipótese, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o Tribunal Regional, distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. No caso dos autos, o exequente elaborou eu acho que tem algum microfone ligado, que está dando interferência na minha fala. Não sei se eu estou errada. Obrigada. No caso dos presentes autos, o exequente elaborou a sua conta de liquidação contra a qual a executada apresentou a impugnação de ID 0E269E7, acompanhada dos cálculos que reputava corretos. Em decisão, o julgador acolheu a impugnação suscitada pela executada, bem como a conta de liquidação por ela apresentada na oportunidade, com homologação do valor ali apurado. Vê-se outro sim que, embora não tenha havido citação para pagar ou apresentar bens destinados à execução, a executada realizou depósito judicial do valor incontroverso, conforme documentos de IDs tais, tais e tais, o qual foi liberado em favor do exequente mediante alvará de ID 02DD 827. De todo modo, ainda que já haja sido pago o valor incontroverso por iniciativa da executada, não foram observados pela agravante os pressupostos de oportunidade e de cabimento do recurso interposto. Com efeito, conforme já esclarecido, a interposição de agravo de petição deve ser precedida pela oposição de embargos à execução ou impugnação à sentença de liquidação, o que não se verificou no presente caso. Uma vez interposto contra a decisão interlocutória e sem que tenha sido observada a exigência de proceder-se previamente à oposição de embargos à execução ou impugnação à sentença de liquidação, não pode ser conhecido o presente agravo, por ser ele incabível. É a inteligência do que se extrai do artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Transcrevo ainda, senhor presidente, algumas jurisprudências para votar no sentido de não conhecer do presente agravo em razão do seu não cabimento. É como voto, presidente. Doutora Márcia? Não tenho divergência, excelência. Também não anotei nenhuma divergência, e o voto no sentido de unanimidade, não conhecer do agravo em razão de seu não cabimento. Próximo. Excelência, só tenho um único processo, mas a advogada não se encontra na sala. Só apregoe, por favor, para a gente divulgar o resultado. Processo, só um momento. Tem que apregoar, ele não vai direto para a pauta virtual, excelência. Precisa apregoar. Você está aqui nessa telepresencial para a gente não mudar a sala. Aí já está nessa sala, né? Vamos deixar nela. Mas a gente não muda de sala, só o processo que vai para outra. Não, eu sei. É porque, na verdade, a secretaria abre 2 salas, né? Abre 2 salas. Posso apregoar, então, excelência? Por favor.
É o processo terceiro, que é um RO de sumarismo 0016-785-0023, de relatoria da desembargadora Solange Cristina Passo de Castro Cordeiro. Não, é aquela matéria já conhecida. Agora, nesse caso, se foi apregoado, a gente tem que julgar, né? Sim, pode, sim, com certeza. Agora, eu queria só o resultado, por favor. Porque a praxe tem sido, quando a parte não comparece, Excelência, a gente não apregoa. Sim. Como eu falei, a gente só encaminha para a pauta virtual, não é isso, Mônica? Em regra, Excelência, sim. Em regra. Estamos aqui excepcionando. Bom, então vamos ao julgamento. É matéria conhecida, Excelência, sobre a questão de homologação de um acordo que não tem sido feito pelo primeiro grau, e nós aqui estamos homologando, né, esse acordo extrajudicial nos termos apresentados pelas partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. É como voto. Certo. Doutora Márcia, a matéria também já conhecida, doutora Márcia? Não tenho divergência, Excelência. Também não tenho nenhuma divergência, o voto é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, homologar o acordo extrajudicial, nos exatos termos apresentados pelas partes para que surtam seus juízes legais efeitos, sem quaisquer restrições. Perguntaria à Mônica se tem algum esclarecimento, alguma coisa a observar com relação à pauta virtual. Não, Excelência, não, nenhuma observação. Então, presidente, pela ordem. Como eu tive a oportunidade, eu fiz uma pesquisa sobre a matéria da resolução, eu procurei no CNJ, aí eu vi a resolução 366/2020, que é de 19 de novembro de 2020, e eu acho que ela atende aos nossos propósitos de hoje, e minha sugestão de proposta de acréscimo ao nosso ato interno, né, do tribunal, é porque diz o artigo 7º da resolução 366 do CNJ, que dispõe sobre a matéria, que diz assim, o artigo 5º, a publicidade será assegurada, ressalvados os casos de segredo de justiça, por transmissão em tempo real ou por meio hábil que possibilite o acompanhamento por terceiros estranhos ao feito. Então, eu acho assim, porque a nossa finalidade hoje as partes estão presentes, os interessados estão presentes. A questão seriam os terceiros interessados, quer dizer, os terceiros estranhos ao feito, que poderiam querer acompanhar. E aí ele diz que pode disponibilizar por qualquer outro meio que possibilite o acompanhamento. Ele não diz se esse acompanhamento é real, se é simultâneo, se é em tempo real, é ao vivo. Então, assim, eu acho que se nós colocarmos, não há também a necessidade de colocar, né, porque já tem uma previsão maior da resolução do CNJ. Mas colocarmos ou por qualquer outro meio hábil que possibilite o acompanhamento por terceiros estranhos ao feito. Seria suficiente para... Eu reafirmo o compromisso da administração de estudar bem direitinho a matéria, inclusive trazer para conhecimento e deliberação do nosso tribunal, se for o caso. Não só nas turmas, mas também na nossa composição plena. Amanhã vai ter sessão? Continua mantida, presidente? Não. Tem sessão amanhã? Não, Excelência. A sessão é dia 15. A sessão administrativa do Pleno é dia 15, na próxima quinta-feira. Obrigada, querida. De nada. Pois é, então, agradecendo a presença de todos e dizendo que é sempre um prazer estar perto de vocês, ainda que virtualmente, mas a gente termina ficando mais próximo. Muito bom estar com vocês, agradeço e dou por encerrada a nossa sessão de hoje. Então, todos um bom dia e um bom resto de semana, com paz, com saúde, tudo de bom. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Radson. Obrigada, Vandre. Mônica. Nada, Mônica. Vandre, agora eu paro. Só dar o stop.
Stop. Né, Radisson? Isso, Interromper a gravação, não é, Radson? isso. Aí deu a opção sim.